Olá, hoje vamos fazer revisões de geologia, um pouco de biologia e hoje é partindo da análise do texto Fontes hidrotermais e cristas médio-oceânicas, que foi feito com base num livro que se chama Understanding Earth, de Frank Press e Raymond Seaver, da editora W.H. Freeman and Company, de 2001. Este texto foi adaptado das páginas 399 e 400 do livro que referi e diz o seguinte: as cristas médio-oceânicas são os locais de maior intensidade tectónica e vulcânica no fundo dos oceanos. As cristas médio-oceânicas são os locais de maior intensidade tectónica e vulcânica no fundo dos oceanos. Isto significa que as cristas médio-oceânicas, também chamadas dorsais médio-oceânicas, são efetivamente locais onde as placas tectónicas denotam uma grande agitação, ou seja, lá nota-se mesmo que as placas tectónicas estão em movimento e por isso lá há uma grande intensidade tectónica. Associada a essa grande atividade tectónica, existe também grande atividade vulcânica no fundo dos oceanos, mesmo associado às cristas médio-oceânicas. O Vale de Rift principal é o centro da ação. O Vale de Rift é uma região que se encontra mesmo no centro das cristas médio-oceânicas e onde ocorre um rift. Relembra que um rift é aquela região por onde há exceção de magma e por isso aqui está efetivamente a ocorrer uma grande intensidade tectónica, movimentação das placas tectónicas e também muita atividade vulcânica. As paredes do vale têm falhas que são ocupadas por filões de basalto e o fundo do vale está coberto com esquadras de basalto e blocos das paredes do vale misturados com alguns sedimentos que se depositam a partir da coluna d'água. Então aqui temos logo que nos lembrar que todo o fundo oceânico é praticamente basáltico. E ele é basáltico porque nas zonas de rift está a haver ascensão de magma basáltico que, ao solidificar, origina basalto, uma rocha magmática extrusiva com uma grande fluidez e com, por isso, uma pequena concentração de sílica. Tudo isto então está a acontecer junto ao rift, logo temos aqui muito basalto. Vamos encontrar também falhas e não nos podemos esquecer que nesta região está a ocorrer a divergência, ou seja, os movimentos são divergentes, uma placa desloca-se para um lado, a outra placa desloca-se para o outro. Isto resulta na existência de forças a que se chamam forças distensivas, uma a puxar para um lado, outra a puxar para o outro. À medida que isto está a acontecer, vão inevitavelmente ocorrer momentos em que, próximo da superfície, os materiais ultrapassam a sua capacidade de esticar e, por isso, vai haver rupturas e vão ocorrer as falhas. Relembro desde já, vamos falar um pouco disso mais à frente, que as falhas que se formam associadas a este tipo de forças são as chamadas falhas normais. Ainda no fundo do mar, portanto, naquela superfície da geosfera oceânica, que é a crosta oceânica de basalto, vamos encontrar alguns sedimentos que se vão lá depositando ao longo do tempo que existe aquele fundo do mar. Então há água por cima, há sedimentos na água e os sedimentos ao longo do tempo vão se depositando e, como tal, vai haver sedimentos no fundo do oceano sobre a sua base, que é o basalto. As cristas médio-oceânicas são atravessadas em muitos locais por falhas transformantes que deslocam lateralmente o Vale de Rift, ou seja, não só se formam em resultado das forças distensivas as falhas normais, mas também se vão formar outro tipo de falhas em resultado de um outro tipo de atividade que ainda iremos falar. Pensa-se que muito calor que vem do interior da Terra é dissipado quando a água fria do mar se infiltra nas muitas fissuras associadas ao fundo do mar, que se espalham ao longo das cristas médio-oceânicas. Então, já vimos que se vão abrindo falhas. Além dessas falhas de maior importância, existem muitas fendas, muitas fissuras, e essas fissuras facilmente são ocupadas pela água do mar. Então, a água que entra nessas fissuras é a água fria,
mas lá dentro há maior quantidade de calor, ainda para mais porque é uma zona em que está a haver ascensão de magma. Por isso, a água fria vai espalhar-se ao longo destas fissuras e vai fazer com que muito do calor que vem do interior da Terra seja assim dissipado, porque a água fria aquece e, ao aquecer, vai fazer com que o calor seja dissipado. A água do mar que entra nas fendas e falhas do basalto nos flancos do vale é aquecida à medida que vai descendo para basalto mais quente e finalmente ascende e surge no fundo do vale, onde chega a atingir temperaturas de 380 graus, formando as fontes hidrotermais ricas em minerais dissolvidos e gases que se escapam do magma. Então o que é que está aqui a acontecer? A água fria infiltra-se naquelas fendas, à medida que ela se vai infiltrando, ela vai aquecendo, por isso o calor da terra está-se a dissipar para a água, mas ao mesmo tempo a água, ao ser mais quente, aumenta a sua capacidade de meteorização química. E então, à medida que ela vai passando nas fissuras e vai sendo mais quente, vai aumentando a capacidade de transportar minerais que vai retirando das rochas que atravessa, neste caso é do basalto, por meteorização química. Sendo assim, quando a mesma água ascende, ela já não tem a composição que tinha quando entrou lá dentro, porque ela já traz os minerais que conseguiu tirar do basalto e, portanto, vai aparecer à superfície transportando alguns desses constituintes dos minerais que ela atravessou. Além disso, ainda pode transportar os gases que se escapam do magma e que podem ficar dissolvidos na água. São então estas as fontes hidrotermais ricas. Claro que elas são ricas nestes minerais que a água conseguiu trazer para a superfície. As temperaturas de 380 graus são efetivamente muito altas e resultam de toda esta dissipação do calor do magma basáltico e do próprio basalto que acabou de ser formado para a água e, como tal, ela chega à superfície a 380 graus, mais ou menos. Nem todas as fontes hidrotermais têm temperaturas tão elevadas. Há fontes hidrotermais com menor temperatura. Estes 380 graus são mesmo um dos valores máximos. Algumas fontes hidrotermais são chamadas fumadores negros, cheios de sulfureto de hidrogênio e metais que foram retirados do basalto pela água quente. Então, cá está, a água quente tirou os metais do basalto e agora, quando chega cá acima, vai depositá-los. Então vamos encontrar sulfureto de hidrogênio, chamados então fumadores negros. Outros são fumadores brancos. O que significa que os materiais vão ser diferentes, com uma composição diferente e temperaturas mais baixas. As fontes hidrotermais do fundo do mar produzem acumulações de minerais de argila ricos em ferro, acumulações de ferro e ainda óxidos de manganês, assim como vastos depósitos de sulfuretos de ferro, zinco e cobre. Então, dois tipos de depósitos associados então a dois tipos de fontes hidrotermais, aquilo a que se dá o nome de fumadores negros e de fumadores brancos. O princípio, no entanto, é sempre o mesmo, foi a água aquecida à medida que entrou mais para o interior da Terra que foi capaz de trazer minerais que estavam na rocha basáltica. A ecologia destas chaminés é completamente diferente da ecologia das regiões escuras, onde a temperatura atinge valores de congelação associadas às grandes profundidades dos oceanos. Ora, esta zona é uma zona morna, não é uma zona quase a 0 graus, normalmente são temperaturas da ordem dos 4 graus que estão no fundo do mar. Então, aqui está mais quentinho, é mais fácil os seres vivos poderem desenvolver-se naquela zona. Mas será que têm condições para isso? Densas colónias de vida exótica povoam as águas mornas que envolvem as chaminés. Então conseguem viver lá. Mas pode estar a pensar, então mas vivem lá como? Quem são os produtores destas cadeias alimentares? Como é que se vão poder formar as primeiras moléculas orgânicas que depois vão passar de consumidor para consumidor? Pois é, então vamos ter aqui uma novidade, possivelmente não será também uma novidade para ti, porque já ouviste falar destes produtores associados às fontes hidrotermais.
As cadeias alimentares das chaminés hidrotermais têm como produtores bactérias primitivas invulgares do grupo Archaea que retiram energia da oxidação de sulfureto de hidrogênio em vez da energia do Sol, como fazem as espécies que vivem na superfície do oceano. Obviamente, em grandes profundidades não é possível chegar à luz do Sol. Então, se há lá produtores, eles não poderiam ser de certeza fotossintéticos. Mas, como também sabes, há produtores que são quimiosintéticos, que é, afinal de contas, aquilo que estes seres deste grupo Archaea são. São procariontes com capacidade de fazerem a quimiossíntese. Estes seres, usando assim a energia da oxidação de substratos minerais, sintetizam moléculas orgânicas a partir do dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono é uma molécula inorgânica. Vai ser usado para sintetizar moléculas orgânicas, como, por exemplo, a glicose, C6H12O6, usando a energia que vem da oxidação de substratos minerais. Relembro-te que todas as reações de síntese são endoenergéticas e essa energia tem que vir de algum lado. No caso da fotossíntese, a energia vem da luz. No caso da quimiossíntese, a energia vem da oxidação de substratos minerais. Foi descoberto que as Archaea são um grupo vasto de organismos paralelo às bactérias e vidas multicelulares. As Archaea, se te lembras deste nome, lembras-te com certeza que está associado a um investigador que se chama Vose e que fez a classificação dos seres vivos em 3 domínios, de que iremos falar um pouquinho no final destas nossas revisões. Vamos agora passar a analisar alguns dos parágrafos, porque todos estes parágrafos são ricos em informação e eu podia quase parar em todas as palavras, mas obviamente tive que fazer uma seleção e agora vamos analisar algumas dessas palavras e vamos fazer as nossas revisões de matéria de geologia e depois um pouquinho da biologia no que se diz respeito aqui ao nosso último parágrafo. Neste primeiro parágrafo, vamos analisar as cristas médio-oceânicas. Para te contar a história das cristas médio-oceânicas, eu vou começar por explicar como é que é possível surgir um rift no meio de um continente. Imaginemos, por exemplo, o último supercontinente que existiu na Terra, que foi a Pangeia. Lembro-te só que antes desse supercontinente existiram outros supercontinentes que, em várias alturas da história da Terra, sofreram a ação da separação dos seus continentes e também houve outros momentos em que vários continentes juntaram e formaram supercontinentes. Então, há vários supercontinentes na história da Terra, sendo a Pangeia o último supercontinente que existiu na Terra, do qual resultaram os continentes que nós conhecemos atualmente. Então, o que é que aconteceu à Pangeia para originar estes continentes, todos eles separados por oceanos? O que aconteceu foi que lá no meio do continente, do supercontinente, se formaram rifts, que depois originaram os oceanos. Então, esses rifts, quando surgiram em pleno continente. Então, são chamados rifts intracontinentais. Mas, porquê é que apareceu ali um rift? Porque os movimentos do interior da Terra, nomeadamente as correntes de convecção, fizeram com que ocorressem em determinadas regiões movimentos divergentes, ou seja, estavam a ocorrer forças distensivas, a puxar para um lado e para o outro, para lados opostos, portanto, que é o que está aqui representado por estas setas. À medida que estas forças foram atuando, tudo isto foi sendo esticado e aconteceu aquilo a que se chama o estiramento da litosfera, que é a parte superior da Terra, que é sólida. À medida que o estiramento ia acontecendo aquilo que se passa quando esticamos uma pastilha elástica. É uma coisa não é muito simpática, mas que permite facilmente visualizar. Se eu puxar uma pastilha elástica que eu estava a mastigar, o que é que vai acontecer? As duas pontas ficam as mesmas espessas e o meio vai ficar cada vez mais fininho. Quanto mais eu estico, mais fininho fica o meio. Até que há uma altura em que o meio também vai partir. Ora, isso corresponde a ter ultrapassado a capacidade de ele esticar. Portanto, ultrapassei o seu limite de elasticidade. Acontece uma coisa semelhante quando duas forças
opostas estão a fazer este estiramento da litosfera, que é aqui o que está representado. Então, o estiramento levou ao estreitamento na parte central e, a partir de determinado momento, já não conseguia esticar mais e então começou tudo a partir. Começaram a formar-se falhas. As falhas que se formam em resultado destas forças distensivas são sempre falhas normais, que iremos falar um pouco mais à frente, e uma região mais ou menos central foi aquela região onde existiam no interior da Terra correntes ascendentes que fizeram com que o magma aqui aparecesse. Então, formou-se aqui um rift. Este rift, quando surgiu, estava no meio do continente e daí chamar-se um rift intracontinental. Continuando a história, o que é que vai continuar a acontecer nesta região? Este magma que ascende é um magma basáltico e então começa a formar-se crosta, que é a crosta oceânica. Relembro de que a crosta oceânica é basáltica e que a crosta continental é granítica. Relembro ainda outra coisa, é que a crosta oceânica é mais densa do que é a crosta continental. Então, à medida que mais magma vai ascendendo e que mais basalto se vai formando no fundo do oceano, o oceano vai alargando. Porquê? Porque estes movimentos divergentes vão puxando para os lados opostos aquelas duas placas agora, portanto são duas placas independentes, e o magma que ascende vai depositando basalto ali e vai sempre preenchendo, digamos, o espaço que ficaria se fosse só a puxar uma placa para um lado e outra para o outro, ficava lá um buraco, podíamos ver o interior da Terra. Não, não é isso que acontece, porque ali está sempre a ascender magma, e é magma basáltico, e está a formar-se o fundo do oceano. E se continuarmos a história, continua tudo isto a aumentar, ou seja, estamos a assistir aqui nesta figura ao alargamento de um oceano. Ao nascimento, que seria o que estava aqui a acontecer logo nos dois primeiros, e agora ele continua a alargar. No momento em que aqui está representado, já é muito fácil identificar a tal dorsal oceânica, ou seja, a crista médio-oceânica, que é constituída por quê? É constituída por uma cadeia montanhosa que resulta do depósito naquela região central, mesmo junto ao rift, de material que é basáltico, e por isso cresce uma cadeia montanhosa. Em muitos desses locais existem também vulcões, que chamamos vulcanismo central, com um cone muito perfeito ao longo desta dorsal oceânica. Assim, vamos ter uma dorsal oceânica ao longo de uma fenda, que é aquilo que marca a separação das duas placas, e essa fenda é muito longa e vai-se formar novo material ao longo de toda essa fenda. Esse material, ao depositar-se um sobre o outro, vai fazendo crescer em altura estas montanhas, que em algumas circunstâncias acabam por aparecer depois de acabar a água do mar, ou seja, já começam a emergir, e é quando nós então temos a possibilidade de observar as ilhas. As ilhas são o resultado desta sobreposição de materiais que acabaram por sobrepor-se tanto que aparecem mesmo à superfície. A maior parte desta cadeia montanhosa, no entanto, não é observável acima da linha d'água, portanto está tudo abaixo da linha d'água. A dorsal oceânica continua a ter no seu interior o rift, envolvido por um vale, a que é dado o nome de Vale de Rift. Então isto é a crista médio-oceânica, e isto tem que ver tudo com a tectónica que está a acontecer, ou seja, a intensidade tectónica é grande, tudo isto está aqui a mexer. As placas tectónicas estão a mudar de sítio, estão a mudar não só de sítio, como de configuração. E está a ocorrer também, sem dúvida, aqui uma intensidade vulcânica bastante elevada. Ao longo de toda esta fenda, que é bastante extensa, vão-se formando vários vulcões. Alguns vulcões associados diretamente à fenda, a que corresponde o chamado vulcanismo fissural, e outros vulcões que resultam já da ascensão numa chaminé mais ou menos cilíndrica, que vai formar vulcões cônicos, e a que se dá o nome de vulcanismo central. A dorsal médio-oceânica é a cadeia montanhosa mais longa que existe no mundo, no entanto, não se vê toda ela à superfície.
Já comecei a falar de placas tectónicas e por isso vamos avançar mais um pouco nestes conceitos associados à tectónica de placas, que é uma teoria unificadora do mobilismo geológico. Vamos então imaginar esta situação em que temos a litosfera que assenta sobre a astenosfera. Relembro que quando eu falo em litosfera e astenosfera, estou a referir-me ao modelo físico da estrutura da Terra, em que temos litosfera, astenosfera, mesosfera, endosfera externa e endosfera interna. Então, neste modelo, temos a parte mais superficial da geosfera, constituída pela litosfera. Assente sobre a astenosfera, em que há uma certa plasticidade, mas que continua a ser considerada uma camada sólida. Então, a litosfera pode ter aqui uma zona de separação de dois blocos. Esta zona de separação de dois blocos constitui então um limite que é da placa que eu chamo placa 1 e também da placa 2. O que é que acontece, ou o que é que é possível acontecer ao longo destes limites, ou seja, da fronteira das placas tectónicas? Podem acontecer várias coisas, que são três basicamente, que são: os dois blocos, na realidade, estão a ser transportados no mesmo sentido. Isto diz-se que estão a ocorrer forças compressivas, os movimentos são convergentes e daqui resulta que estes limites são destrutivos, porque vai haver potencialmente a destruição da litosfera, uma vez que as duas placas, de certa forma, estão a chocar uma com a outra. Mas pode acontecer que seja exatamente o oposto, é que as forças que estão a ser exercidas sobre aqueles dois blocos são forças distensivas. E nesse caso os movimentos são divergentes e aqui vai haver construção de nova crosta, vai haver o aumento então desta placa tectónica, que também é chamada placa litosférica. Neste caso, o que é que apareceria aqui? Iria acontecer que neste sítio teríamos um rift com a formação de nova crosta oceânica e, portanto, estaria aqui a formar-se o oceano, com certeza. Ainda há uma terceira possibilidade, que é esta que aqui está representada, em que duas forças opostas, mas paralelas, se exercem sobre os dois blocos. Então, temos aqui aquilo que se chamam forças de cisalhamento ou cisalhantes. O deslizamento de uma placa ocorre em relação à outra e estes limites são considerados conservativos porque não há formação nem destruição de litosfera. Continuando a analisar o que se passa na fronteira das placas tectónicas, é muito importante não te esqueceres de quais os acontecimentos que estão relacionados com cada um dos tipos de fronteira de placas tectónicas. Então vamos agora analisar o que se passa com os limites destrutivos. Quanto aos limites destrutivos, há três possibilidades. Porquê? Porque as placas tectónicas podem conter apenas crosta oceânica, podem conter crosta oceânica e crosta continental. Não existe nenhuma placa tectónica que seja exclusivamente continental. Mas, com base nisto, quando há a ligação de duas placas, elas podem estar ligadas das três formas. Ou um limite continental com continental, um oceânico com oceânico, ou mesmo um oceânico com um continental. E depende do que está aqui de cada um dos lados, ou seja, o que é cada um daqueles blocos, para determinar o que é que vai acontecer em termos de ação tectónica. Eu relembro que a crosta continental é menos densa do que a crosta oceânica e, como tal, vai desempenhar aqui um papel muito importante sempre que temos que considerar estes movimentos das placas tectónicas. Atenção que a crosta continental tem basicamente granito na sua composição e consideramos então que o oceano é basáltico. O basalto é por isso mais denso, do que é o granito. Se os limites destrutivos forem entre dois limites oceânicos, o que vai acontecer é que quando as duas placas estão a convergir uma na direção da outra, há uma placa que vai submergir.
Vai ocorrer aqui uma zona de subducção, mas atenção, são duas placas oceânicas, porque é que há uma que desce se ambas têm a mesma densidade? O que acontece é que o que tende a descer é sempre aquilo que for mais denso. Aqui o que vai acontecer é que há sempre alguma delas que é um pouco mais densa, apesar de não ser uma grande diferença, mas vai haver uma que é um pouco mais densa, que geralmente então, que é aquela que for a mais antiga, que significa que arrefeceu durante mais tempo e que por isso diminuiu um pouco a sua densidade. Então neste caso, temos aqui este limite, o limite oceânico desta placa, a zona de subducção, a outra placa é a placa que fica sobreposta e verificamos sempre que é na placa que fica sobreposta que surgem vulcões. É também nesta região que vão surgir o maior número de epicentros associados aos sismos, que são o resultado da fricção nesta zona de descida de uma placa em relação à outra, que é então a zona de subducção. Então, o que é que vai caracterizar a ação tectónica desta região? Subducção de litosfera, há sempre destruição de litosfera, formação e ascensão de magma com possibilidade de formação de vulcões, sempre naquela placa que é que não foi subductada, é que ficou por cima, formação de arcos de ilhas vulcânicas. Por exemplo, aqui estamos a ver este vulcão que está a aparecer um bocadinho à superfície e, portanto, iria formar uma ilha. Se se formarem várias ilhas alinhadas com este limite, onde se vai encontrar sempre uma fossa oceânica, vamos então ter um arco de ilhas vulcânicas. E também vamos encontrar sismicidade com focos superficiais, intermédios ou profundos. E atenção, é muito importante lembrar-te que apenas quando há subducção de uma placa oceânica é que é possível a formação de sismos com focos profundos. O que é que acontece quando os limites também são destrutivos? Obviamente, porque está a haver movimentos convergentes, mas agora temos uma convergência oceano-continente. Muitas coisas são realmente parecidas, porque temos uma zona de subducção, temos uma placa que fica por cima. Esta placa agora é sempre a placa continental. Porquê? Porque ela é a menos densa. Vai aqui também acontecer o mesmo que aconteceu quando os limites eram oceano-oceano. Temos então a subducção da litosfera ou destruição da litosfera, temos formação e ascensão de magma, com a possibilidade então de formação aqui de vulcões, e agora os vulcões são no continente, não no oceano, e com a possibilidade de formação de arcos magmáticos continentais. Há sismicidade também associada a estes limites com focos superficiais, intermédios ou profundos. Estas são as duas situações em que encontramos sismos de foco profundo. Ainda se houver os limites destrutivos, mas agora convergência entre dois limites continentais, e o que vai acontecer aqui é que quando as duas crostas continentais estão uma a empurrar a outra, vão fazer com que aquelas rochas fiquem todas muito machucadas e, portanto, daqui vai resultar normalmente uma cadeia montanhosa de grandes dimensões. Na realidade, as montanhas mais altas, que são os Himalaias, contêm então lá o pico mais alto da Terra, que é o Everest, que resultam deste acontecimento, quando a placa continental que contém a Índia fez compressão, portanto as forças foram compressivas, relativamente à placa euroasiática, que é onde está a Europa e a Ásia. Então foi aí que se formou, correspondente a esta cadeia montanhosa, e que cresceu, originou e continua a crescer, originou a cadeia montanhosa dos Himalaias. Então o que é que acontece aqui? Também pode haver um pouco de subducção, aqui até há bastante subducção, porque no limite desta placa havia antigamente um limite que era oceânico, aqui tudo que era limite oceânico já foi subductado e agora na superfície já só temos mesmo crosta continental a convergir com crosta continental e então a ocorrerem todos estes enrugamentos que formam esta cadeia montanhosa. Portanto, formação de cadeias montanhosas, obviamente, nos continentes, sismicidade com focos superficiais ou intermédios, predominando, no entanto, os focos superficiais. Como é que será a ação tectónica se a fronteira das placas
for conservativa. Ou seja, se os limites forem conservativos, também chamados transformantes. Temos então aqui a representação de uma placa a deslocar-se paralelamente à outra placa devido a estas forças cisalhantes. E o que é que vai resultar daqui? O que vai resultar daqui é o mesmo que também resulta se as duas forças, apesar de serem até no mesmo sentido, se uma for maior do que a outra, ou seja, uma faz deslocar mais este bloco do que a outra faz deslocar este outro bloco. Então, nos dois casos, vai haver limites conservativos ou transformantes e a ação tectónica aqui é de que não há destruição nem construção de litosfera. Portanto, não pode haver vulcões, não pode haver formação de cadeias montanhosas, não pode haver destruição de litosfera, mas há ali movimentos. Como tal, vai haver possibilidade de ocorrência de sismos. Os sismos são preferencialmente focos superficiais, mas também podem ser alguns de foco intermédio. Se eu agora considerar os limites construtivos, é aquilo que já considerei logo no início desta explicação, que é o que se passou quando se formaram as cadeias médio-oceânicas, ou seja, as tais cristas médio-oceânicas. Então, o que vai acontecer aqui são as forças divergentes que vão ser responsáveis pela ascensão do magma na zona de rift. Vamos ter então construção do fundo oceânico, vamos ter basalto acabado de construir nesta situação, mas tudo isto vai estar a mexer. Então, o que é que vai resultar daqui? Obviamente vai resultar atividade vulcânica. Atenção que esta é fissural, como já tinha dito há pouco, ela ocorre ao longo de uma fenda enorme que é aquele rift médio-oceânico. Também ocorre central, porque vão-se formar alguns vulcões com forma cônica. Vai haver formação de um vale de rift continental, é o que está aqui, o vale de rift continental. Depois há a possibilidade da formação e expansão de oceanos, é um outro acontecimento possível, formação da dorsal oceânica e ainda sismicidade com focos superficiais, às vezes intermédios, mas preferencialmente superficiais. Portanto, tudo isto associado à ação tectónica que ocorre nos limites construtivos. Quando estamos aqui a falar em todos estes movimentos, já falamos então em falhas. Eu até já falei do nome de algumas dessas falhas. Mas o que é então uma falha? Uma falha é um acontecimento que ocorre quando a deformação das rochas ocorre em regime frágil. Regime frágil por oposição a regime dúctil. Então, quando as rochas se encontram próximo da superfície e, portanto, aí as temperaturas são relativamente baixas, se elas estiverem sujeitas a tensões, elas tendem a fraturar após atingirem o limite de elasticidade. E assim originam falhas, à altura em que as rochas manifestaram o seu comportamento frágil. Então, uma falha é uma fratura da crosta terrestre ao longo das quais ocorreu movimento relativo dos blocos que as limitam. Há sempre um movimento relativo desses blocos. Há vários tipos de falhas e aqui temos um dos possíveis tipos de falhas. A falha de desligamento ou falha transformante resulta sempre de forças cisalhantes. Então, aquelas que já vimos, que são paralelas, podem ser até as duas no mesmo sentido, mas uma tem que ser mais forte do que a outra, portanto, um bloco desloca-se mais depressa, ou então em sentidos opostos. Predominam, então, em limites conservativos, apesar de haver algumas associadas a outros tipos de limites. Neste caso, os movimentos são sempre movimentos que ocorrem com uma componente apenas horizontal. Um outro tipo de falha é a chamada falha normal, de que eu já te falei. Eu disse-te há pouco que quando ocorre a abertura dos oceanos, ou seja, quando se inicia a formação do rift intracontinental, se formaram ali uma série de falhas que eram todas elas falhas normais. Estas falhas resultam, portanto, de forças distensivas e predominam em limites construtivos. Acontece que eu tenho que saber distinguir esta falha da outra que vou apresentar agora, que é uma falha inversa. E o que é que acontece aqui? Aqui ela resulta de forças compressivas, exatamente o oposto, e predomina em limites destrutivos. Então, são duas falhas que até o aspecto pode ser semelhante, mas elas são
o resultado de forças opostas. Em qualquer dos casos, o movimento é vertical. Não te esqueças, por oposição a estas em que o movimento é apenas horizontal. Como é que eu distingo uma falha normal de uma falha inversa? Não te vais poder basear em qual é o bloco que está mais para cima. Isso não vai servir de nada. Aquilo vais ter que saber identificar é qual é o bloco a que nós chamamos teto e qual é o bloco a que nós chamamos muro. O que é uma falha normal? É aquela em que o teto desce em relação ao muro. E o que é uma falha inversa? É aquela em que o teto sobe em relação ao muro. Mas então como é que sabes qual é o teto e qual é o muro? A definição é fácil. O teto é o bloco que fica acima do plano de falha. Então, este aqui é o plano de falha, passa aqui, nesta zona de separação, e então o bloco que fica acima é o teto. O bloco que fica abaixo é o muro. Então, este bloco é o teto, este é o muro. Se fizeres com as mãos, se puseres tal e qual como vês ali a falha, pões assim com esta mesma posição e vês qual é a tua mão que está por cima. A tua mão que está por cima é esta. Logo, este é o bloco que é o teto. O outro bloco que vai ser representado pela outra mão é o muro. Por outro lado, há outra coisa que também já podes aqui antever, que é, se eu aliviar um pouco a pressão das minhas mãos, esta tende a ficar quietinha. Esta outra é que pode descer. Então, se as forças forem distensivas, esta mão tende a descer. Se as forças forem compressivas, imagina que fazes muita força com as mãos, então vais conseguir fazer esta subir, que é então o teto. Nunca te preocupes em olhar para o muro. Pensa só no que é que está a acontecer com o teto. É aquilo que te vai sempre facilitar a vida. É só perceberes qual é o muro e qual é o teto e depois, então e agora que eu sei qual é o muro e qual é o teto, qual é o movimento do teto? Ele sobe ou desce em relação ao muro? E isso é que nos vai permitir dizer qual é a falha normal e a falha inversa. Mas eu vou-te ensinar mais duas formas para o caso desta das mãos não ser muito evidente para ti. Chamo-te só a atenção de que numa falha de desligamento ou falha transformante não existe teto e muro. Porquê? Porque o plano de falha é vertical. Se o plano de falha é vertical, significa que eu não tenho nada para cima e para baixo do plano de falha. Então, outras duas formas de ver como é que eu vou considerar o que é o teto e qual é o muro. Uma forma que a mim me parece mais ou menos fácil é se pensares, olhando para aqui, onde é que é possível deslizares como não escorrega. Então, vamos imaginar aqui o tigre e o seu amigo a deslizarem. Obviamente eles estão a deslizar é neste bloco. Eles não vão conseguir deslizar neste. Então este bloco que eles estão a utilizar como escorrega é o muro. Pois, é o muro. Então este, obviamente, vai ter que ser o teto. Mas há uma outra forma, que é desenhar aqui um retângulo. Este retângulo tem que ter um vértice nesta linha que nos identifica a falha e o outro vértice também. E agora imaginamos que isto é um túnel de uma mina. E agora vamos lá pôr dentro uma pessoa. Então, se esta pessoa estiver no túnel da mina, ela tem os pés assentes neste bloco. Então, este bloco é o muro. E ela tem a cabeça quase a bater neste bloco. Então, este bloco é o teto. Desta maneira, eu fico a saber que este bloco é o teto e que este é o muro. A mesma maneira que me permite dizer com estes dois bonecos a descerem no escorrega e também que eu conseguiria dizer se eu pusesse as minhas mãos naquela posição e então esta mão era o teto e esta outra era o muro. O que aqui está representado resulta de forças distensivas que estão aqui representadas, mas eu não precisava que isso estivesse representado. Porquê? Porque eu consigo imediatamente dizer que este bloco desceu em relação àquele, que é o teto, e desceu porquê? Porque esta camada estava aqui, agora está cá mais abaixo. Esta camada estava mais acima, agora está mais abaixo. Então, o teto desceu em relação ao muro. O que é que se passa aqui neste outro lado? Então, aqui neste outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Então, eu tenho esta região aqui que me marca a falha e que eu sei que o plano de falha vai passar aqui. Então, vou usar aqui um boneco para o pôr a escorregar. Então, ele vai escorregar sempre apoiado no muro. Então, este bloco tem que ser o muro e este tem que ser o teto.
Mas vamos lá então recorrer à técnica de fazer um túnel de uma mina. Então, aqui está, um vértice na falha, o outro vértice na falha. E agora vamos pôr lá dentro um mineiro ou uma pessoa que está a visitar a mina. E onde é que ela tem os pés? Neste bloco. Então este bloco é o muro. Onde tem a cabeça tem por cima este bloco. Então este bloco é o teto. Como vês, as duas formas, e também vamos usar a minha outra forma, que eu acho que é mais fácil, mas que nem todas as pessoas conseguem ver da minha forma. Então vamos lá pensar com as mãos. Então vamos pôr as mãos naquela orientação. Se a orientação é assim, então qual é o teto? É esta. Então esta mão representa o teto, esta mão representa o muro. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o cor de laranja estava cá em baixo. Então o teto está mais acima do que já esteve. Então significa que o teto subiu em relação ao muro. Ao estar aqui que as forças são compressivas, também tinha logo esta informação que o teto ia subir em relação ao muro. Portanto, eu aqui já tinha vários dados. Ainda há uma outra coisa que eu te quero chamar a atenção. Repara que tanto neste caso como neste, tem aqui um pedacinho a sobrar. Mas num caso eu vou ter uma falha normal e na outra vou ter uma falha inversa. Por isso é que eu te estava a dizer que não te podes fiar no pedacinho que fica para cima. Eu tenho sempre que ver é como é que se desloca o teto em relação ao muro. E isso permite-nos sempre identificar que tipo de falha é que estamos a analisar. Só para terminar, aqui é o esquema daquela falha anterior, mas com uma representação um pouco diferente, em que podemos aqui já observar a identificação deste bloco a deslocar-se para cima. Agora eu só tinha que olhar para aqui e ver se este bloco era o teto ou era o muro. Mais uma vez, houve subida relativamente a este e ele é o teto, na medida em que este é o bloco de cima e, portanto, é o teto que subiu em relação ao muro. Então esta falha é uma falha inversa e terá resultado de forças compressivas. Neste caso, o que é que temos? Aqui é para ver que as falhas não são só uma invenção, mas existem mesmo na realidade. Temos aqui até dois veículos para nos mostrarem a dimensão. Isto são falhas mesmo muito grandes. E o que é que podíamos concluir desta observação? Podíamos ver que esta falha aqui, que é mais fácil de eu analisar, tem esta inclinação assim, e então quer dizer que esta minha mão é que era o teto, esta outra era o muro. Significa então que esta zona era o bloco que era o teto desta falha, esta era o muro. Então se eu vir esta falha é paralela a esta, então este é o teto, este é o muro, este é o teto, este é o muro. Então tenho agora aqui falhas de que tipo? Já sei quais são os tetos e os muros. Vamos olhar outra vez para esta aqui e o que é que eu vejo? Que este extrato desceu. Ele já esteve aqui em cima, na continuação deste, e agora ele está cá bem mais em baixo. Então, este bloco desceu em relação a este. Na realidade, todos desceram uns em relação aos outros. Então, este é o teto desta falha, desceu. Este é o teto desta falha, desceu. E assim sucessivamente. Então, estas falhas são tudo falhas normais e todas elas resultaram, por isso, de movimentos divergentes em que ocorreram forças distensivas, em que o teto desceu em relação ao muro. Há pouco falámos em basalto e até falámos em vulcanismo do tipo central e fissural, que está associado aos rifts. Há lá vulcanismo central e fissural e que é só mesmo para relembrar o que é este vulcanismo central e fissural. Está sempre associado a vulcanismo primário, que significa que há erupção vulcânica. Vulcanismo secundário é uma manifestação de uma região em que há uma elevada quantidade de energia a ser libertada, mas onde não está a haver erupções vulcânicas. Então eu aqui tenho, como vulcanismo primário, duas possibilidades. Vulcanismo central, que é aquele que origina cones vulcânicos e que tem origem numa câmara magmática que se encontra no interior da Terra. Por outro lado, eu posso ter vulcanismo do tipo fissural. Então, não é apenas uma chaminé que depois origina um cone, porque todo o magma que ascende
vai originar lavas que saem à volta de toda aquela cratera, que vai por isso acabar por formar um cone. No entanto, muitas vezes são fendas muito longas por onde ascende o magma, e estas fendas, normalmente já conhecemos um tipo destas fendas que são os rifts, e por onde o magma ascende desta forma mais fininha e ascende como quase uma parede ao longo daquele rift, e que depois espalha em grandes mantos de lava basáltica, que é o que aqui está representado, que corresponde então ao fundo dos oceanos. O magma é o quê? O magma forma-se no interior da Terra, geralmente forma-se no manto, e ele resultou da fusão das rochas. As rochas só fundem se a temperatura que existe no local é superior ao ponto de fusão dos minerais das rochas. Pode também acontecer que alguns minerais fundem, mas outros não, que são os minerais que têm o menor ponto de fusão, que são sempre os primeiros a fundir. Os minerais de maior ponto de fusão são aqueles que demoram mais tempo a atingir a temperatura a que eles são capazes de fundir. Já agora digo-te isto ao contrário para pensares um pouquinho, isto é, se tivermos rochas sólidas e agora o aumento da temperatura for provocar a sua fusão. Por isso, primeiro fundem as rochas de menor ponto de fusão e só depois fundem as de maior ponto de fusão. Agora imagina a situação oposta. Temos um magma que está a uma certa temperatura que faz com que tudo o que lá está dentro esteja líquido. E agora está a haver uma diminuição da temperatura daquele magma. Então o que vai acontecer é que os primeiros minerais a cristalizarem, a solidificarem, são aqueles que tiverem o ponto de fusão mais alto. E só depois é que os que têm o ponto de fusão mais baixo vão solidificar. É muito importante perceber isto, nomeadamente associado à cristalização fracionada, às séries de Bowen. Não te esqueças, relembra muito bem estes conceitos. Então, quando o magma existe lá no interior da Terra, é com certeza porque a temperatura é superior à do ponto de fusão dos materiais. Se estiver a fusão total, é superior ao ponto de fusão de todos os minerais. Se houver só alguns que estão no estado líquido, então quer dizer que é superior ao ponto de fusão de alguns, mas não ao ponto de fusão dos outros minerais. O magma, ao ser menos denso do que o que os envolve, além de ter mobilidade, ascende e deposita-se nas câmaras magmáticas. Quando o magma atinge a superfície terrestre e fica mais pobre em gases porque os vai perdendo, então passa a ser chamado lava. Estamos a falar de magma e, portanto, não podemos deixar de falar em rochas magmáticas, ainda para mais porque aqui o que nos vai ser o nosso mote é o basalto. Então, as rochas magmáticas, também chamadas ígneas, resultam da solidificação ou cristalização do magma. Tem que haver sempre formação de cristais, porque as rochas, por definição, são formadas por cristais. Esse processo pode ocorrer em profundidade ou à superfície, ou, não sendo mesmo na superfície, ele é próximo da superfície. As rochas magmáticas resultam assim de duas possibilidades de arrefecimento. Ou o arrefecimento é lento ou é rápido. Se o arrefecimento for lento, e só é possível em profundidade, as rochas são chamadas plutónicas ou intrusivas. Se o arrefecimento for rápido, e isso é possível já só à superfície ou perto da superfície, dizemos que essas rochas são vulcânicas ou extrusivas. E o que as caracteriza? As rochas plutónicas, como arrefeceram muito lentamente no interior da Terra, houve tempo suficiente para que se formassem cristais maiores. Ou seja, os cristais foram crescendo e então eles são observáveis todos à vista desarmada. Para ser uma rocha plutónica, ela tem então que ter textura granular, e o que caracteriza a textura granular é todos os minerais se encontrarem em cristais observáveis a olho nu. Está aqui representado um aspecto de uma rocha plutónica intrusiva. Já se a rocha for vulcânica, também podemos chamar no geral extrusiva, então aí a textura da rocha já vai ser de um tipo diferente, porque os minerais, ao terem cristalizado mais rapidamente, não conseguiram crescer
e por isso podemos nem sequer conseguir observar nenhum à vista desarmada. Às vezes conseguimos observar alguns e não observar os outros, ou seja, parece-nos que aquilo não há lá nenhum cristal, mas efetivamente estão lá os cristais. Então, do ponto de vista da textura, as rochas magmáticas são consideradas faneríticas ou granulares, e nesse caso são as plutónicas, ou afaníticas ou agranulares, e nesse caso são as vulcânicas ou extrusivas. Estão aqui alguns exemplos de nomes de rochas associados então a estes dois tipos, plutónicas ou intrusivas. Estão aqui alguns nomes de rochas associados a serem rochas plutónicas ou serem rochas vulcânicas, e estão sempre aqui aos pares. Isto porque nunca te esqueças deste pormenor, é que o mesmo magma pode solidificar em duas condições diferentes, ou seja, a composição dos minerais, só que o magma pode arrefecer depressa e nesse caso vai originar uma rocha extrusiva, uma rocha vulcânica. Ou então o mesmo magma com os mesmos minerais vai arrefecer muito devagar e vai originar uma rocha intrusiva. Então, o mesmo magma dá granito e riolito, o mesmo magma de diorito e andesito e o mesmo para os outros que aqui estão representados. Atenção que eu já propositadamente, para aqueles que têm uma grande capacidade de memória visual, está aqui identificado por cores, sendo este grupo aqui o das rochas mais claras, vão sendo progressivamente mais escuras, e este grupo em que o peridotita é a rocha plutónica e o comatita é a rocha extrusiva ou vulcânica é o das rochas mais escuras. Estamos a falar de fontes hidrotermais e sem dúvida que isso nos leva a pensar no calor que existe no interior da Terra. Aqui o que eu ampliei foi mesmo atingir temperaturas de 380 graus. Então temos que pensar no que é que isto significa. Ora, a geotermia é um estudo que se faz da temperatura que existe no interior da Terra, que é extremamente importante para perceber muito do que acontece na Terra. Relativamente ao estudo do calor da Terra, há um parâmetro importante que é o fluxo térmico. E o que é este fluxo térmico? É uma medida da quantidade de calor, ou seja, de energia que a Terra perde por unidade de área e por unidade de tempo. Chamamos-lhe então fluxo térmico e aqui temos um mapa que nos mostra o fluxo térmico em várias regiões do mundo. A vermelho estão as zonas de maior fluxo térmico e a azul as de menor fluxo térmico. Olhando para aqui vemos nitidamente zonas com fluxo térmico muito alto e que se conseguires associar isto às placas tectónicas, vais ver que isto corresponde nitidamente aos limites das placas tectónicas, mas em particular aos limites divergentes onde vamos encontrar os rifts. Vou-te só chamar a atenção aqui daquele que conheces melhor, que é este aqui, que é o limite que separa a placa euroasiática da placa norte-americana, a placa africana, da placa sul-americana. Então este é o rift médio-oceânico do Oceano Atlântico, onde há então nitidamente um fluxo térmico muito alto. E porquê que o fluxo térmico aqui é muito alto? Porque está a haver a saída dos materiais que vêm de zonas de maior profundidade para a superfície. Então eles estão a trazer logo o calor todo. Em vez do calor passar devagarinho até chegar cá acima, não, o calor vem todo de uma vez. Então aí a Terra está a emitir para o exterior maior quantidade de calor. Uma outra forma de analisarmos aqui é sob a forma de um gráfico, é só para veres que o fluxo térmico, mesmo na zona do rift, é elevadíssimo e à medida que nos afastamos para um lado e para o outro daquele rift, paralelamente, a quantidade de calor que é perdida é progressivamente menor. Quer dizer também que estas placas, à medida que se afastam, foram arrefecendo, mas também significa que não está a haver ali uma ascensão de magma. Então o magma só está a ascender mesmo nesta zona, que é a zona de rift. Associado a este conceito do fluxo térmico, há sempre duas outras interpretações que são muito importantes, que são o que é este parâmetro do gradiente geotérmico e o parâmetro que é o grau geotérmico. Eles são o inverso um do outro. E só matematicamente podes logo pensar, se eles são o inverso, quer dizer que se um aumentar, o outro vai diminuir. E vai ser sempre assim. Não há outra possibilidade. Então o que é
o gradiente geotérmico? É a variação da temperatura em função da profundidade. Então quer dizer que o que é que eu vou analisar? Quantos graus é que houve de variação por cada quilómetro ou por cada metro que eu estou a descer em profundidade. Então, posso pensar em graus Celsius por quilómetro. Por outro lado, o grau geotérmico mede o quê? Mede a distância que é necessário percorrer, ou seja, tem que descer para o interior da Terra para que a temperatura aumente 1 grau. Então aqui já vou apresentar sob a forma de quilómetro dividido por grau. Se vires, é exatamente o inverso do que eu escrevi aqui. Então, o gradiente é o inverso do grau, matematicamente, se um aumentar, o outro diminuir. Se um é grande, o outro é pequeno. Se um é pequeno, o outro é grande. Sempre assim. Só para teres uma ideia de como é que isto funciona, vamos pensar no que é que acontece numa região em que há um fluxo térmico muito alto, no exemplo que temos vindo a falar até agora, que é o dos rifts. Então imagina que estamos num rift e que vamos começar a descer ao longo desse rift. E o que é que achas? Quando descermos 1 km, a temperatura variou muito ou variou pouco? Claro que variou muito, porque há muita energia a sair. Então, a variação vai ser muito grande por cada quilómetro que eu estou a descer. Então, eu vou ter um valor do gradiente geotérmico que é alto, porque há uma grande variação da temperatura com aquela profundidade. Então, mas como é que agora o grau geotérmico vai ser pequeno? Porque já estás a ver que ele tem que ser pequeno, porque ele é o inverso. Vamos então pensar o que é que ele diz, que é a profundidade que eu tenho que descer para aumentar 1 grau. Então repara, se a temperatura está a aumentar muito depressa, quer dizer que por cada bocadinho muito pequeno que eu deixo, já aumentou 1 grau. Portanto, eu tenho que descer pouco para aumentar 1 grau. Como tal, o grau geotérmico, o valor que resulta daqui desta análise, é um valor pequeno. Então, se o gradiente for alto, o grau é baixo. E a outra coisa que é mesmo muito interessante é que o gradiente geotérmico, sendo alto, está com certeza associado a um fluxo térmico alto. Então, nas zonas de maior fluxo térmico, o gradiente geotérmico é maior e o grau geotérmico, portanto, é menor. Nas regiões de menor fluxo térmico, o gradiente geotérmico é menor e o grau geotérmico é maior. Assim, se percebeste isto, é o ideal, podes sempre depois pensar desta maneira. Fluxo térmico alto, então, gradiente geotérmico alto e grau geotérmico baixo. Fluxo térmico baixo, então, gradiente geotérmico baixo e grau geotérmico alto. Se souberes estas relações, consegues responder praticamente a todas as perguntas que te aparecerem sobre gradiente, grau e fluxo térmico. Chegamos então ao nosso último parágrafo, em que mudamos aqui um pouco o foco, passamos da geologia para a biologia. E o que é que aqui eu vou focar? Só vou focar mesmo a questão da classificação, porque aparece então aqui esta designação arqueia. Ora, arqueia foi uma designação que foi atribuída por Vose, na sua classificação de 1990, quando fez um estudo exclusivamente molecular de análise dos seres vivos, em que comparou moléculas de RNA ribossómico. Tudo isto que aqui está representado limitou-se à comparação das moléculas de RNA ribossómico entre a generalidade dos seres vivos que habitam a Terra. E ele, após fazer essa análise, constatou algumas relações filogenéticas. Filogenéticas querem dizer que são relações de parentesco com a evolução. E então ele desenhou esta representação em que há um ramo dos antepassados, que em determinado momento da história da vida, daqui mesmo da vida dos seres vivos, divergiu. Formaram-se alguns seres vivos para um lado e outros para o outro. Então houve aqui uma divergência. E desta divergência resultou um grupo que ele imediatamente vai identificar como sendo bactéria. São tudo seres procariontes. Entretanto, terá continuado a haver a evolução conjunta destes indivíduos e que, passado algum tempo, terão também eles divergido em 2 grupos distintos.
este grupo que aqui está a vermelho e que ele designou de Arqueia e o outro grupo que é designado de Eucária. O que é que isto significa? Que estes seres Arqueia têm maior grau de semelhança com estes Eucária do que tem qualquer deles com os Bactéria. Então estes foram os que divergiram há mais tempo. Agora, analisando o que é que são estes seres à luz daquilo que nós conhecemos. Então, os Eucária são tudo aquilo que são os eucariontes, enquanto que os Arqueia são também procariontes. Então, significa que Vose, ao fazer esta classificação, dividiu os procariontes em dois grupos, o grupo Bactéria e o grupo Arqueia, ambos procariontes. Todos os eucariontes estão arrumados neste outro grupo e estes grupos são arrumados numa hierarquia taxonómica lá mesmo em cima, que é o domínio. Então, o domínio contém os reinos, filos, classes, ordens, famílias, género e espécie. Isto é, então, uma forma de arrumar os seres em 3 domínios e esta classificação foi feita com base na comparação dos RNAs ribossómicos. Vamos comparar com aquilo que é a classificação que nós mais habitualmente usamos, que é a classificação de Whittaker de 1969. Eu não vou desenvolver aqui isto pormenorizadamente, é só mesmo para podermos comparar os dois sistemas. Os critérios são muito diferentes. O critério aqui foi exclusivamente molecular e usando apenas uma molécula, o RNA ribossómico. Aqui os critérios foram vários. Relembrando, os critérios têm que ver com a organização celular, então eles podem ser eucarióticos ou procarióticos. Tem que ver com o nível de organização já entre as células, ou seja, se os indivíduos são só unicelulares ou se já são multicelulares, e ainda são multicelulares, se eles são mais complexos ou mais simples. Por isso aqui temos multicelulares ou unicelulares. Então, atenção que os seres procariontes são sempre unicelulares, quando muito têm a possibilidade de viver em algumas colónias, mas não há seres multicelulares procariontes. Um outro critério ainda tem que ver com o modo de nutrição, e então eles podem ser autotróficos ou heterotróficos. Se forem heterotróficos podem ser por ingestão ou por absorção, e se forem autotróficos podem ser fotossintéticos ou quimiosintéticos. Há ainda um outro critério que foi usado por Whittaker, que é o do papel nos ecossistemas, que é desempenhado então por esses seres vivos. E aí eles podem ser produtores, podem ser macroconsumidores ou microconsumidores, ou apenas chamar os microconsumidores de compositores. O que é que então o Whittaker fez com todo este conhecimento acerca destes critérios para os seres vivos que ele conhecia? Foi a classificação em 5 reinos, em que o reino Monera contém todos os seres procariontes. Ele representou na base porque ele pretendia, com esta classificação, mostrar a evolução dos seres vivos. Logo a seguir vem o reino que tem os seres vivos um pouco mais complexos, que constituem o reino protista, e depois, cá em cima, ele colocou os reinos que considerava como sendo os reinos que contêm os seres de maior complexidade, então o reino Plantae, o reino Animalia e o reino Fungi, todos eles nesta perspectiva da evolução a partir de seres que vieram de reinos mais primitivos. Então, efetivamente, o reino Monera é o mais primitivo. O reino protista tem seres com um grau de primitividade um pouco acima e por isso esta representação vem mesmo estar de acordo com aquilo que o Whittaker queria fazer, que era dar uma ideia da evolução, ao mesmo tempo que conseguia separar os seres vivos entre si e que facilita então o seu estudo. Então aqui temos os reinos de Whittaker de 1969 e a classificação de Vose de 1990. Com isto terminamos as nossas revisões. Como vês, há sempre pano para mangas, há sempre muita possibilidade de eu agarrar numa palavra e ir logo falar de outra coisa. Eu não consigo estar a fazer isso tudo aqui, mas espero que tenhas conseguido ter uma ideia das pontes que existem entre os vários tópicos e que isso te possa ajudar a estudar de uma forma mais eficaz.
Vou agora passar a analisar algumas perguntas de exame relacionadas com estes tópicos para ver se efetivamente já estás a conseguir usar estes conhecimentos para responder eficazmente às perguntas. Já sabes também que podes sempre parar antes de eu dar a resposta para tentares responder e fazeres a verificação da tua própria aprendizagem. A primeira questão da verificação da aprendizagem diz o seguinte: o vulcão Anak Krakatau situa-se no limite interplacas, onde ocorre... Então, vamos ver aqui o nosso mapa e vamos ver qual é a legenda. Não te esqueças de ver sempre a legenda dos mapas, ou a legenda de qualquer figura, não só dos mapas. Diz-nos que aqui é uma zona de subducção, é uma legenda já nossa conhecida. Esta linha com estes triângulos corresponde a zonas de subducção. Uma zona de falha, são estas linhas contínuas. Centros vulcânicos são as bolinhas e o sentido de movimento da placa é indicado pelas setas. Então, olhando para aqui, eu vejo que aqui está a nossa zona de subducção e tenho aqui uma informação importante, é que os vértices que ficam livres nestes triângulos, que não estão, portanto, agarrados à linha, indicam para onde é que a placa se está a enfiar. Significa que a placa indo-australiana é a que está a ser subductada, é aquela que se está a enfiar por baixo da placa euroasiática. Tenho aqui um outro indício que me poderia, se eu tivesse aqui dúvidas, mas afinal de contas qual é que vai descer? Então eu ia procurar onde é que estão os vulcões. E os vulcões encontram-se sempre na placa que não é subductada. Então quer dizer que é que fica por cima. Logo, nesta convergência aqui, esta é a placa que fica por cima, enquanto que esta é a placa que se afunda sob a outra. Já percebemos aqui o nosso contexto e vamos ver qual é a alternativa que nos serve para responder adequadamente a esta pergunta. Diz-nos que ocorre destruição de litosfera oceânica. Parece ser logo esta a primeira, porque temos uma zona de subducção, sabes que isto corresponde a um limite destrutivo, portanto parece ser certa. Vamos ver se o resto nos faz pensar que afinal de contas podemos estar a ver alguma coisa mal. Convém sempre ver tudo. Mergulho da placa euroasiática sob a placa indo-australiana. Acabámos de ver que é exatamente ao contrário, que é a indo-australiana que mergulha sob a outra. Repara que é sob, não é sobre. Portanto, sob, mergulha sob, de baixo. Manutenção da espessura crustal. Quer dizer que não muda a espessura da crosta, nem aumenta nem diminui. Isto só acontece quando ocorrem as falhas transformantes, porque aqui é que os limites são conservativos. Este limite é destrutivo, portanto, isto não bate certo com aquilo que nós sabemos. Predominantemente, movimento lateral entre as placas. Ora, isto seria o que correspondia à manutenção da espessura crustal. Então, já vimos que aquilo não está certo, então esta afirmação também não está, e a nossa primeira ideia é aquela que está certa: destruição da litosfera oceânica. Pergunta 2. De acordo com os dados da figura 3, portanto a figura 3 é o número da figura do exame, o sistema Nova Rupta Katmai, então a mesma coisa, tem que voltar a ver o mapa, ver a legenda, cá está outra vez uma zona de subducção, temos aqui rios, temos aqui a indicação de uma coisa que agora não nos interessa para esta resposta, eventualmente seria importante no exame, para as outras respostas que iriam ser necessárias, mas aqui eu preciso saber onde é que anda o Nova Rupta e o Nova Rupta Katmai, portanto aqui está o vulcão Katmai. Sendo, isto está aqui a ampliação, não é? O que isto significa é que estamos aqui a aumentar esta região e aqui estou a ver mais pormenorizadamente a localização dos várias estruturas que estão aqui a ser referidas. Para além disso, eu vejo aqui no mapa que há aqui uma zona de subducção, onde existe a fossa das Aleutas, em que a placa do Pacífico, novamente eu sei que é ela que vai mergulhar sob esta placa aqui, esta placa é a norte-americana, então esta é que fica por cima, então a placa norte-americana fica por cima da placa do Pacífico. De acordo então com estes dados, o que é que eu posso dizer sobre o sistema Nova Rupta Katmai? Está associado a um vulcanismo intraplaca. Vulcanismo intraplaca é aquele que ocorre mesmo no meio da placa, afastado dos limites. Ora, aqui estes vulcões estão mesmo aqui ao pé do limite, então esta não é com certeza. Este vulcanismo é interplaca.
O B localiza-se num limite divergente de placas. Acabámos de ver que isto é uma zona de subducção, como tal é convergência e não divergência de placas. Faz parte do arco vulcânico das Ilhas Aleutas. Vemos que o sistema Nova Rupta Katmai efetivamente está aqui na sequência das Ilhas Aleutas, por isso parece mesmo ser esta a resposta certa. Vamos ver a D. Resulta do movimento lateral das placas litosféricas. Não pode ser, porque se fosse um movimento lateral tinha que ser aqui uma placa com limites transformantes e isto não é o que está representado. Temos uma placa em que os limites são destrutivos e não conservativos. Logo, a resposta certa é a C. Pergunta 3. Ao longo da falha de Santo André ocorre predominantemente. Voltamos a ter que ver o mapa. Aqui tem uma rosa dos ventos para ajudar a lembrar onde é que é o oeste e o oeste. Vamos ver que outras informações é que existem aqui que possam ser importantes. Então temos aqui o mapa, temos aqui mais uma vez a zona de convergência, uma zona de subducção, portanto aqui com estes biquinhos. Temos a identificação de uma falha transformante e ainda temos a identificação de um segmento de dorsal. Então tudo isso está aqui representado. Temos a falha de Santo André, está aqui nesta região. E ainda temos identificados epicentros de sismos. Este local é uma ampliação deste sítio aqui e este sítio aqui corresponde então à ampliação desta região aqui da Califórnia. Então, ao longo da falha de Santo André ocorre predominantemente deslizamento lateral entre a placa do Pacífico e a microplaca de João de Fuca. Então, a falha de Santo André está aqui bem identificada. Há deslizamento lateral, não é? Desloca-se uma para um lado e outra para o outro. Está a acontecer na horizontal. Será que é entre a placa do Pacífico e a microplaca de João de Fuca? Ora, a microplaca de João de Fuca é esta aqui. A microplaca do Pacífico é esta aqui. Não parece ser isso aquilo que origina aqui esta falha, a falha de Santo André. Então, vamos ver se haverá outra possibilidade. Deslizamento lateral entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana. Placa do Pacífico esta e a placa norte-americana esta. Sim, esta aqui já parece ser aquilo que é a resposta certa entre esta placa do Pacífico e a norte-americana. Vamos ver as outras. C, convergência, nem vale a pena ler o resto. Não é com certeza convergência, porque eu vejo que isto aqui corresponde a uma falha em limites conservativos. Por isso não podia ser convergência. Logo não pode ser nem a C nem a D, então tem mesmo que ser a linha B. 4. Os sismos gerados na falha de Santo André caracterizam-se por terem geralmente focos. Então aqui o que é que tínhamos que relembrar? Que nas zonas em que há limites conservativos, aquilo que é característico é a existência de sismos de foco superficial. Pode haver alguns de foco intermédio, mas nunca há de foco profundo. Relembra que foco profundo está associado exclusivamente à convergência com subducção e associado então à descida das placas com limite oceânico. Então, não pode ser nem a A nem a B, tem que ser superficial. Onde o comportamento dúctil dos materiais da litosfera tende a predominar, onde o comportamento frágil dos materiais da litosfera tende a terminar. O que é que eu tenho que pensar aqui? Se é superficial, a temperatura é menor. Se a temperatura é menor, é mais fácil dos materiais partirem. Então, nas zonas mais superficiais, tende a predominar o comportamento frágil e nas de maior profundidade, tende a predominar o comportamento dúctil. Logo aqui, a resposta certa tinha que ser a D. Pergunta 5. De acordo com os movimentos relativos dos blocos rochosos, a falha do banco de Gorrins e a falha da ferradura, representadas na figura 1b, são classificadas como falhas normais, inversas, uma inversa e outra normal e ao contrário. Temos aqui a figura 1A e a 1B. Eu tinha que pôr aqui a 1A porque a 1A é que tem a legenda. Portanto, para eu saber qual é a falha do banco de Gorrins, tenho que ver aqui que é esta FBG. É esta. E para ver qual é a falha da ferradura, tem que ver que é a FF e que é esta aqui. E quero também chamar-te a atenção que no mapa não é possível ver pela linha que representa a falha. Estás a ver aqui a falha e também estás a ver aqui esta falha. Mas isto não nos permite perceber como é que ela se comporta em profundidade. Portanto, eu não sou capaz de identificar só por isto
qual é o bloco que é o teto e qual é o bloco que é a falha. Por isso, não seria capaz, a partir apenas desta informação, assim como aqui está, de dizer qual era a falha normal ou qual era a falha inversa. É muito fácil, no entanto, eu fazer essa identificação se eu tiver um corte e souber como é que as coisas estão a ocorrer na vertical, que é o que está aqui neste corte representado nesta figura 1B. Então o que é que eu vou ver? A falha do banco de Gorrins. Está aqui de uma forma muito simplificada a representação de que este bloco sobe e este desce. Então já sei qual é o movimento. E aqui também está, que este bloco sobe. Aqui não precisava de estar identificado na medida em que eu vejo perfeitamente que esta camada aqui está mais acima do que esta. Portanto, este bloco aqui está de certeza a subir. Mas o que eu tenho mesmo que determinar é qual é o teto e qual é o muro. Eu tenho que saber qual é o movimento relativo do teto em relação ao muro, por isso eu tenho que saber qual é o teto. Ora, o teto, para estas falhas, podes usar qualquer das técnicas. Se usares a técnica das mãos, pões as mãos na posição em que estão as falhas e vais ver qual é a mão que fica por cima. Ora, a mão que fica por cima na falha do banco de Gorrins vai corresponder a este bloco. No caso da falha da ferradura, a mão que iria ficar por cima, portanto, o teto da falha de ferradura também é esta. Então, este é o bloco teto da falha da ferradura e este é o bloco teto da falha do banco de Gorrins. Então, o que é que aconteceu em qualquer dos casos? Em ambos, houve subida do teto em relação ao muro. Logo, ambas as falhas são falhas inversas. E eu também ficaria a saber que elas tinham sido o resultado de forças compressivas que geralmente estão então associadas a movimentos convergentes, ou seja, aos acontecimentos destrutivos da tectónica de placas. Pergunta 6. A formação do Pico das Camarinhas está relacionada com um vulcanismo. Então temos aqui Pico das Camarinhas, temos aqui lava, diz-nos que ela é basáltica, portanto temos aqui a informação de que houve uma erupção vulcânica. Então eles perguntam-nos se esta formação do Pico das Camarinhas está relacionada com vulcanismo primário ou residual. Primário outra vez ou residual. Ou seja, ele resulta de erupções vulcânicas ou resulta apenas de manifestações desse calor da Terra, mas em que não há erupção vulcânica? Obviamente aqui há erupção vulcânica, logo só pode ser primário. Então ou é o A ou é o C. E está associado a uma região de baixo fluxo térmico ou a uma região com características básicas. Ora, relembrando então, onde há ascensão de magma, o fluxo térmico é sempre alto. Logo, esta está errada. Então a A não podia ser, vamos ver se C bate certo. Primário, é aquilo que tínhamos escolhido, associado a um magma com características básicas. Se bem te lembras, o magma básico origina o basalto como rocha extrusiva. Então cá está, bate certo. Então a nossa resposta certa seria a C. Pergunta 7. O Cotopaxi, cujo contexto tectónico está representado na figura 1, que eu aqui não pus porque não precisamos para poder fazer esta resposta, é um vulcão andesítico que se localiza na Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Desde 1738 entrou em erupção mais de 50 vezes, portanto muito ativo. O seu cone é formado por níveis piroclásticos intercalados com níveis lávicos, portanto lavas que intercalam com piroclastos, ou seja, alternadamente erupções efusivas e erupções explosivas. Eu não vou desenvolver este tópico, mas é só para te relembrar mais estes termos. Tem uma altitude de 5.911 metros e o cume está coberto por neve e por gelo. O Cotopaxi apresenta vulcanismo de tipo fissural, central, fissural, central. Então, ele é fissural ou central? Se não te lembras muito bem do que leste no texto, voltamos a ler o texto. E ele diz-nos o seguinte. Ele é um vulcão andesítico, localiza-se na cordilheira, já entrou muitas vezes em erupção, mas depois diz assim, o seu cone. Então, se é um cone, significa que havia uma chaminé central e a formação do cone à sua volta. Logo, é central. Só pode ser a B ou a D. E agora diz-nos que lavas com baixa percentagem de sílica ou lavas com percentagem intermédia de sílica. Onde é que eu vou buscar esta informação? Sabemos que o vulcão é andesítico. Significa que ele resultou de magma andesítico. O magma andesítico é um magma do tipo intermédio.
é aquele que é um pouco mais viscoso do que o basáltico e um pouco menos viscoso do que o riolítico. Então, ele tem uma percentagem intermédia de sílica. Como tal, a resposta certa só pode ser a D. Pergunta 8. O grau geotérmico, então atenção, é o grau. A partida tens que relembrar o grau, o gradiente e o fluxo. Então, fluxo alto, gradiente alto, grau baixo. Então, o grau geotérmico aumenta com a aproximação a dorsais oceânicas. Então, dorsais oceânicas têm um grande fluxo térmico. Logo vão ter um grau geotérmico baixo. Então, quanto mais eu me aproximar, mais baixo ele vai ser. Logo, o A não pode ser. Diminui quando diminui o gradiente geotérmico da zona. Não pode ser, porque são dois parâmetros que são exatamente o inverso. Logo, se um é maior, o outro é menor. Então, esta também não pode ser. Aumenta quando aumenta o fluxo térmico da região. Ora, se aumenta o fluxo térmico, aumenta o gradiente geotérmico e diminui o grau. Também não pode ser esta. Diminui com a aproximação a regiões de elevada entalpia. Sim, é mesmo esta. São regiões onde está a haver uma grande libertação de energia. Logo, esta será a resposta certa. Menor grau geotérmico significa que o fluxo térmico ali é mais elevado. Pergunta 9. O complexo vulcânico das 7 cidades, situado no extremo oeste da ilha, inclui um vulcão central constituído por depósitos piroclásticos e por escoadas lávicas. Neste complexo é possível reconhecer várias outras estruturas, como é o caso do Pico das Camarinhas, do delta lávico basáltico da Ponta da Ferraria e de um domo traquítico. No seio das formações que constituem o delta lávico, surge uma nascente de água mineralizada, cloretada sódica, que emerge ao nível do mar a uma temperatura de cerca de 62 graus. Isto faz-te com certeza lembrar o princípio aqui desta explicação toda, que tem que ver com as fontes hidrotermais. As características da água da nascente termal da Ponta da Ferraria, referidas no texto, estão relacionadas com a proximidade do mar e o baixo grau geotérmico do local. Bom, proximidade do mar parece que sim, não é? Será que também tem que ver com o baixo grau geotérmico? Relembrando, o baixo grau geotérmico é o que está associado a um fluxo térmico alto, que sem dúvida é o que está a acontecer aqui, porque há 62 graus aqui naquela temperatura da água, quando o normal é à volta dos 20 e já é com alguma sorte em alguns locais. 62 graus representa uma região em que o fluxo térmico é superior àquilo que é o normal. Então, esta aqui podia ser uma opção. Vamos ver se ela é mesmo a nossa opção ou se estamos aqui a fazer algum erro de raciocínio. O seu percurso através do basalto, já vimos que não é provável que a mineralização seja por causa do basalto, porque não iria ficar cloretada sódica. O baixo grau geotérmico, sim, porque aqui também falámos do baixo grau geotérmico, mas não ter sido a passagem pelo basalto a responsabilidade de formar uma água mineralizada com cloreto de sódio. Portanto, a A continua a ser a opção. A C, a proximidade do mar podia ser, mas o alto grau geotérmico está errado, ou o percurso através do basalto e o alto grau geotérmico estariam as duas erradas, então a nossa resposta certa terá que ser a A. Pergunta 10, e agora são apenas duas perguntas sobre biologia e diz o seguinte: de acordo com o sistema de classificação em 3 domínios, os organismos incluídos no domínio Archaea distinguem-se dos organismos dos outros domínios por apresentarem. Então, Archaea, domínios, Vose fez uma classificação usando exclusivamente a comparação dos RNAs ribossómicos. Então, o que é que distingue os seres uns dos outros de acordo com esta classificação? Sem dúvida que são diferenças ao nível molecular. Ele não usou diferenças no nível da organização celular, não usou diferenças no modo de nutrição, nem usou diferenças nas interações dos ecossistemas. Se te lembras, estas 3 diferenças foram utilizadas por Whittaker para fazer a sua classificação nos 5 reinos. Então, a única resposta possível para esta pergunta é mesmo a linha A. Pergunta 11 e última. De entre as afirmações seguintes, relacionadas com 2 sistemas de classificação de seres vivos, seleciona as 3 que estão corretas, transcrevendo para a folha de respostas os números romanos correspondentes. Então, destas 5, só 3 estão certas e são sobre 2 sistemas de classificação de seres vivos.
De acordo com o sistema de classificação do Whittaker modificado, as bactérias e os fungos pertencem ao mesmo reino. Bactérias são seres procariontes, fungos são seres eucariontes. Ora, de acordo com a classificação do Whittaker, todos os procariontes estão no reino Monera e todos os eucariontes fazem parte dos outros 4 reinos. Portanto, esta é nitidamente falsa. Não há procariontes misturados com eucariontes de acordo com a classificação do Whittaker. O sistema de classificação dos seres vivos em 3 domínios propõe a separação dos procariontes em 2 domínios. Bom, isto é verdade, porque o que é que Vose fez? Classificou em 2 domínios os procariontes, que são o domínio bactéria e o domínio arcaia. Então sim, isto é verdade, os procariontes estão divididos em 2 domínios. Os fungos, assim como todos os seres eucariontes, pertencem ao domínio eucária. Sim, porque naquela classificação em 3 domínios, o eucária é aquele que vai juntar todos os seres que são eucariontes. Então, tanto faz o que é que eles são, porque desde que sejam eucariontes, são arrumados no domínio eucária. Então é verdadeira. De acordo com o critério de interação nos ecossistemas do sistema de classificação do Whittaker modificado, os fungos são microconsumidores. É verdade, é outro nome que podemos atribuir aos seres que são decompositores. Porquê é que eles são chamados microconsumidores? Porque eles consomem matéria orgânica para poderem fazer a sua nutrição, só que consomem-na já nos monómeros. Para conseguirem ir buscar essa matéria orgânica ao meio ambiente, eles precisam que as moléculas já estejam reduzidas aos seus elementos básicos, ou seja, aos monómeros, para que possa então ocorrer a absorção. Estes seres vivos fazem sempre a absorção e por isso eles são, os decompositores, são sempre microconsumidores. Relembro aqui mais uma coisa, que é que eles têm sempre que fazer digestão extracorporal. Ou seja, as enzimas têm que atuar fora deles, porque só assim é que eles são capazes depois de adquirir os alimentos. Alimentos esses que já vão então nos seus monómeros. Então, esta afirmação é verdadeira. Afirmação 5. As bactérias pertencem ao domínio Monera, segundo o sistema de classificação dos seres vivos em 3 domínios. Ora, as bactérias pertencem ao reino Monera e não ao domínio Monera, porque na classificação dos seres vivos em 3 domínios não existe esta designação. Por isso, esta afirmação é falsa. Logo, tínhamos aqui as 3 afirmações verdadeiras, que eram a 2, a 3 e a 4. Com estas 2 perguntas da biologia, termino esta breve revisão de alguns conceitos da geologia e a brevíssima revisão de alguns conceitos da biologia. Espero que te possa ajudar a teres uma visão mais alargada e que tenhas podido, de alguma forma, cimentar um pouco melhor os conhecimentos, percebido algum pormenor que até agora te tenha escapado e que isso te possa ajudar a responder melhor aos exames, se te estás neste momento a preparar para os exames. E obrigada por ter estado a assistir até ao fim à minha apresentação.